Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, essa semana a gente está fazendo ali aquele início da prova da UERJ para ver como que funcionam, né? Como que funcionavam nas últimas edições. A gente ainda não tem o nosso edital que vai sair agora no início de março. Então, de qualquer forma, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver como é que funciona hoje, né? A pedido aí dos seguidores do canal, o texto base da UERJ. Né? Vocês sabem que as primeiras 10 questões ali da UERJ, né, são questões, as primeiras 9 questões, né, são questões ligadas a um texto básico, né, e eles fazem ali um trabalho interdisciplinar, interpretativo, para ver como é que vocês funcionam aí nesses aspectos da interpretação textual. Vamos lá. Então, como vocês vão ver aqui, tá, a prova, inicialmente, ela tem um texto base, e através da leitura desse texto base, vocês vão responder aqui, né, as 9 primeiras questões. Vamos ver do que se trata esse texto base aqui. Tá? Ele se chama O que Nossas Metáforas Dizem de Nós. É um texto de Marta Rebon, adaptado de brasilelpaís.com, 11/4/2018. A gente tem visto, né, que os textos da UERJ são textos muito contemporâneos, escritos muito recentemente. Né? A prova é de 2019, texto de 2018. Né? A gente viu aqui que nessa mesma prova embaixo tem um texto de 2019 também. Então, são textos produzidos muito recentemente. Tá? E diz assim o texto. Para o poeta Robert Frost, a vida era um caminho que passa por encruzilhadas inevitáveis. Para Fernando Pessoa, uma sombra que passa sobre um rio. Para Shakespeare, via o mundo como um palco. Scott Fitzgerald percebia os seres humanos como barcos contra a corrente. Metáforas como essas nos rodeiam, mas não só quando seguramos um livro nas mãos. Em nosso uso cotidiano da língua, elas são tão presentes que nem sequer percebemos. São exemplos: teto de vidro impede a carreira das mulheres, a bolha do aluguel, cortar o mal pela raiz. Considerada a forma por excelência da linguagem figurada, a metáfora às vezes é tida como um belo embelezamento do discurso. Entretanto, desde 1980, com a publicação do livro Metáforas da Vida Cotidiana, essa figura retórica recuperou seu protagonismo. Os autores George Lakoff e Mark Johnson mostraram que as alegorias desenham o mapa conceitual a partir do qual observamos, pensamos e agimos. Com frequência, são nossa bússola invisível, orientando tanto os gestos instintivos que fazemos com as decisões mais importantes que tomamos. É muito provável que aqueles que concebem a vida como uma cruz e os que entendem como uma viagem não reajam da mesma forma diante de um mesmo dilema. As metáforas são ferramentas eficazes e de múltiplas utilidades. Ao partir de elementos já conhecidos, nos ajudam a examinar realidades, conceitos e teorias novas de uma maneira prática. Também nos servem para abordar experiências traumáticas, nas quais a linguagem literal se revela impotente. São vigorosos atalhos que a mente usa para assimilar situações complexas em que a literalidade acaba sendo tediosa, limitada e confusa. É mais fácil para nós entender que a depressão é uma espécie de buraco negro e que o DNA é o manual de instruções de cada ser vivo. Né? Então a gente usa essas expressões até para entender a ciência. Né? As figuras dão coesão às identidades coletivas, pois circulam sem cessar até se incorporarem à linguagem cotidiana. Há alguns anos, os psicólogos Paul Thibodeau e Lara Boroditsky, da Universidade de Stanford, analisaram os resultados de um debate sobre políticas contra a criminalidade que recorria a duas metáforas. Quando o problema era ilustrado como se fossem predadores devorando a comunidade, a resposta era endurecer a vigilância policial e aplicar leis mais severas. No entanto, quando o problema era exposto como um vírus infectando a cidade, a opção era de adotar medidas para erradicar a desigualdade e melhorar a educação. Comparações ruins
levam a políticas ruins, escreveu o Nobel de Economia Paul Krugman. No campo da medicina, tem havido mudanças de paradigma no que diz respeito ao impacto emocional das metáforas. Num recente seminário organizado pela Universidade de Navarra, na Espanha, a linguista Helena Semino dissertou sobre os efeitos de abordar o câncer como se fosse uma guerra, provocando sensações negativas quando o paciente acredita estar perdendo a batalha. Mesmo que isso possa ser estimulante para outros, o erro, segundo a especialista, reside em misturar os campos semânticos da guerra e da saúde. Para corrigir essa questão, a linguista elabora o que chama de cardápio de metáforas, para que médicos e pacientes enfrentem a doença da mesma forma mais construtiva. As boas metáforas nos trazem outras perspectivas, fronteiras menos rígidas e novas categorizações que substituem aquelas já desgastadas. Tá? Então, olha como que as metáforas são importantes no processo de comunicação humano, a tal ponto de agir, né, com a possibilidade, né, do organismo reagir a uma doença como o câncer. Né? Então, metáforas mais positivas vão produzir o quê? Uma reação melhor do paciente frente à doença que ele tem. Tá? Então, até nisso, as metáforas ajudam, né, a suavizar, né, o corpo, a maneira como a gente percebe o mundo, né, a maneira como a gente age no mundo. Vamos ver como que a UERJ formula essas questões. Na questão 1, ela diz assim: considerada a forma por excelência da linguagem figurada, a metáfora às vezes é tida como mero embelezamento do discurso. Com a ampliação da visão sobre o papel da metáfora, ressalta-se a seguinte propriedade dessa figura de linguagem. Qual é a propriedade dessa figura de linguagem? Né? Letra A. Atua na organização das percepções do mundo? Correto. Letra B. Induz ao esquecimento das vivências negativas? Não, pode até induzir, né, a lembrança. Né? C. Delimita a fronteira entre saberes comuns e científicos? Não. Até para entender ciência, os próprios cientistas utilizam-se de metáforas. Né? D. Possibilita o contato entre concepções culturais distintas? Não. Normalmente a metáfora ela só é entendida dentro da cultura, né? Dentro da língua, da cultura. Ela tem uma especificidade, né? Não universal, mas sim local. Tá? Beleza, então é a letra A, atua na organização das percepções de mundo. Vamos ver a 2. Identidade, 1992. Eu acho que é uma música ali de Jorge Aragão. Diz assim: elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no de serviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo o açoite, fato real de nossa história. Se o preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Então é uma música que fala sobre expressões metafóricas, né? Trabalha com expressões metafóricas para falar sobre o racismo. Né? Não tem nada pior do que escutar expressões como preto de alma branca. Isso é terrível, né? Terrivelmente racista, né? Terrivelmente horroroso. Né? E também ele usa ali, ele se utiliza de metáforas, né? Temos a cor da noite, né? Enfim, fala do elevador social. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? O elevador social é uma configuração do Brasil. Só no Brasil tem isso, né, gente? E os brasileiros que moram hoje em Portugal, sobretudo, levaram isso para lá, né? Não há nenhum lugar do mundo com um elevador social, né? Só aqui mesmo, nessa sociedade extremamente desigual. Então vamos lá. A metáfora preto de alma branca é criticada na letra da canção por estar associada a um contexto de A. Intolerância cultural? Não. B. Desigualdade étnica? Sim, desigualdade étnica é a mesma coisa que racismo, né? C. Discriminação política? Não. D. Hierarquia econômica? Não, é uma desigualdade étnica ou racismo, tá? Então, vamos lá. Questão 3 aqui. Os financiamentos imobiliários surpreendem os clientes. Ao longo do tempo, os juros e as taxas de correção monetária de seus empréstimos fazem com que os valores de suas dívidas reais sejam bem mais altos do que o esperado. Tá?
Esse aumento é expresso pela metáfora contida no verbo explodir, né? Essa ideia aí de explosão, tá? Então, considere que após o pagamento de 24 parcelas mensais de R$ 1.000, mais os juros e taxas estabelecidos pelo banco, um cliente esperava que sua dívida real fosse reduzida em 24 mil. Porém, a redução foi de 16 mil, ou seja, foram 8 mil a menos, né? Em relação a 24 mil, o valor de 16 mil representa um percentual que está mais próximo de, né? Qual é a escala de redução, né? Nesse valor que ele esperava que fosse de 24 mil, você faz aí uma regra de 3, né? Você fazendo essa regra de 3, né? 24 mil para 16 mil, você vai achar aí uma redução que foi na escala de 67%, né? Fazendo aí essa regra de 3, tá? Então você teria que fazer essa redução aí, fazendo uma regra de 3, tá? Então olha só que interessante. Então ele utiliza-se da metáfora para que você faça um exercício de matemática obedecendo a ideia de metáfora, né? Da explosão da dívida, né? Então ele teve uma dívida ali que aumentou, né, em cerca de 67%, tá? Questão 4. Há um tipo de ligação interatômica, aí já é alguma coisa da química, tá? Vamos fazer por alto, tá, gente? Eu não sou da química. Em que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions de rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Ó a metáfora aí de novo, o mar de elétrons. Mar de elétrons é uma metáfora que se refere ao seguinte tipo de ligação. Qual é a ligação aí? Então vamos perguntar aos professores de química, né? Que refere-se ao mar de elétrons. É o tipo de ligação metálica, né? Que dá ali nas ligas metálicas, tá? Ela é formada por um mar de elétrons, tá? Então, olha só, já tivemos uma questão aqui de interpretação, tivemos uma questão já de matemática, uma questão de química. Então, a UERJ, ela gosta de usar esse primeiro texto para trabalhar questões de várias áreas, tá? Questão 5. Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contexto onde há mais informação sobre um determinado fato do que pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Então, boa parte do iceberg ele está embaixo da água, ele não fica visível, né? A gente só vê uma pontinha, como se fosse a ilhazinha, né? Mas a parte maior está embaixo. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg. Aí ele vem para a física agora, né? Qual é a propriedade física dele? Ele tem muita densidade. Se ele tem muita densidade, ele produz um peso grande, né? Uma força, e ele vai ficar para baixo, né? Quase ali permanecendo embaixo, né? É igual quando você coloca o gelo na água, né? Quando você coloca o gelo na água, ele não fica mais para baixo do que para cima, né? Seria estranho se o gelo ficasse boiando na água, né? Quando você bota o gelo no refrigerante, ele não fica, a maior parte dele não fica para baixo, só uma parte que fica aparente, né? Que é aquela superfície, devido a esse fenômeno físico chamado densidade. Beleza? Aí, fizemos uma questão de física. O professor André tá ficando bom. Eu vou fazer a prova, né, gente? Dia 2 de maio. Então tem que estar estudando também, que nem vocês. 6. É mais fácil para nós entender que a depressão é uma espécie de buraco negro e que o DNA é o manual de instrução de cada ser vivo. Aí, na argumentação do segundo parágrafo, a frase citada configura um recurso de... Qual é o recurso que é utilizado aí, né, para dar o efeito de sentido? É o recurso, é mais fácil para nós entender que a depressão é uma espécie de buraco negro e que o DNA é o manual de instruções de cada ser vivo. Esse é um recurso que o professor André sempre usa aqui nas lives, né, que é um recurso de exemplificação. Eu vivo aqui com vocês, né, dando exemplos, né, exemplos de como é que funciona o autoritarismo no livro 1984, exemplos de como funciona
né? Os regimes ditatoriais. Aí eu uso exemplos, por exemplo, né? Exemplos, por exemplo, ficou ótimo, né? Exemplos como a ditadura Vargas, a ditadura militar do Brasil, né? Então é um recurso de exemplificação, tá? Que os professores recorrentemente usam com as suas práticas pedagógicas. Questão 7. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. Tá? A imagem abaixo ilustra essas estruturas: centríolos, microtúbulos, material genético e centrômero. Então, nesses centríolos, né, que são umas espécies de. Ó, a metáfora que é usada ali de trilhos, né, os trilhos de trem, né, é que passam, né, o material genético durante a divisão celular. Quando uma célula se divide, né, ela carrega o material genético. Né, as duas partes carregam aquele mesmo material genético. Isso é facilitado devido a esse centríolo. Tá? Então, durante esse processo de divisão mitótica, aí, ó, uma questão de biologia, os microtúbulos são responsáveis pelo processo de, vamos lá, duplicação das cromátides, né? A duplicação das cromátides, né? Ou seja, do material ali, né? Genético que na verdade, tá deslocado, né? Nessas espécies de trilhos, tá? Que são os centríolos que vão duplicar, né? Eles duplicam o material genético, tá? Tá vendo? Não é a nossa área, mas dá para fazer questão pela interpretação, né? Questão 8. No texto apresenta-se o princípio que estrutura as metáforas por meio da seguinte palavra sublinhada. No texto, só reler aqui. No texto apresenta-se o princípio que estrutura as metáforas por meio da seguinte palavra sublinhada. Ah, tá. É para ver aonde que está a metáfora no texto. Examinar realidades, conceitos e teorias novas de uma maneira prática. A palavra teoria aí, né, ela é apenas um substantivo, né, não é uma metáfora. Ó, B. Situações complexas em que a literalidade acaba sendo tediosa. Literalidade também está servindo esse substantivo, tá? Não tem nenhum efeito de metáfora. Comparações ruins levam a políticas ruins. Ó, comparações, sim. Né? É um termo. Toda metáfora é uma comparação, né? Porque a palavra metáfora, originalmente em grego, ela significa transporte de um sentido de uma palavra para outra, tá? Então vamos lá. Então essa é a letra C. Por que não é B? No campo da medicina tem havido mudanças de paradigma. Paradigma é um substantivo comum. Tá? Então, ó, fizemos questões de química, física, biologia, matemática, né? Interpretação textual. Né? Vamos lá. Na questão 9. Século XVII, o Brasil que era um arquipélago. Né? Então, ó, o Brasil era um país que era povoado em áreas, né, e sem comunicação entre essas áreas. É como se fossem ilhas, né, de povoamento. Tá? Ele usa essa metáfora aí do arquipélago. A partir da análise do mapa, constata-se que o uso da metáfora do arquipélago no título da imagem expressa a seguinte característica da organização espacial do Brasil naquele momento. Uma questão de geografia, tá? Reduzida a integração econômica do território colonial, né? Então tinha pouca integração econômica. Cada lugar colonizado aqui, né, era separado por uma distância imensa. O território brasileiro é imenso, né? Entre eles, sem nenhuma comunicação, como se fossem ilhas. Beleza, gente? Viu? Fizemos aqui nesse videozinho de 20 minutos todas as questões aí do texto base, que é para que vocês saibam exatamente como ele funciona, né? Como que funciona esse texto básico. Beleza? Curtam o vídeo, compartilhem o canal aí, falem com seus amigos que estão estudando para a UERJ, né? Que a gente crescendo junto, né? A gente vai crescer ainda mais. Eu vou fazer a prova da UERJ, como eu já falei para vocês, né? No dia 2, tá? Como professor, tem que estar sempre fazendo, não tenho interesse de cursar nenhuma faculdade a mais, já chega, né, gente? Eu tenho que estar vendo como é que é esse vestibular. E é interessante, de qualquer forma, que eu vou estar fazendo um vestibular totalmente diferente, né? Num contexto pós-pandemia, não.
durante a pandemia, né? Grande abraço, gente, uma excelente semana. Curtam aí as lives da semana, fiquem atentos que agora eu vou estar sempre indicando aí com postagens aqui no YouTube. Agora a gente pode fazer isso com o canal, né? A gente já tem mais de 1.000 inscritos, tá vendo? Isso facilita o canal, tá? E eu vou estar indicando para vocês quando vão ser aí essas lives. Grande abraço, professor André, uma excelente semana.